Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal. Estou me esforçando ao máximo para deixar todos os dias aqui um bate-papo, uma conversa a respeito de muitos assuntos. E hoje nós vamos tratar de outro tema, que é a respeito que se trata da nossa vida, né? Como um todo, do autocontrole, né? Nossa vida, ela é regada de coisas que precisamos dominar para que não sejamos pegos de surpresas em algum momento. E eu vou citar aqui aleatoriamente, não é um estudo, não tem nenhum papel, só estou com a Bíblia aqui. E enquanto pequenos, né, ficamos sob o cuidado dos pais, mas depois que crescemos e os pais entendem que somos adultos e começam a nos liberar para tomar nossas decisões. Daí a pouco a gente assume o negócio, assume o namoro e procura o casamento e tudo mais. Outros procuram o casamento, outros não, né? Outros preferem viver um pouco mais, amadurecer um pouco mais, ficar lá nos seus 35, 40 anos, para depois pensar em casamento, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem orientação a respeito disso, né? Então, quais são as coisas que nós precisamos evidenciar na nossa vida para que possamos ter uma vida menos problemática? Existem pessoas que o problema parece que chegou na vida dele e não termina. Existem problemas que são problemas que eles acontecem por ocasião das necessidades do tempo, de uma crise e outras situações assim, crise econômica, financeira, crise de trabalho, né, e tudo mais, crise espiritual e tudo mais. Tudo isso envolve a nossa vida. Mas nós, né, para nós termos uma vida menos problemática, precisamos ficar atento quanto à nossa espiritualidade. Nós precisamos ter um relacionamento bom com Deus, pelo menos reconhecer a Ele como autoridade, Criador dos céus e da terra. Segundo, nós precisamos ter cuidado com as nossas emoções, né? Porque nossas emoções, elas podem afetar profundamente, se elas não forem controladas, afetar profundamente o nosso futuro e o futuro da nossa família. Se nós não tomarmos cuidado, eu podia citar coisas aqui, mas talvez eu vou citar e vou deixar algumas pessoas constrangidas. Pode até se desligar do canal. O canal já não tem muita gente. Na verdade, eu preciso esclarecer fatos aqui. Talvez aconteceu com você, mas pode servir de exemplo que você pode agora, fulano, não entra nesse caminho, porque eu entrei nesse caminho e não foi bom. Aí você pode utilizar isso para você ajudar outras pessoas a não cair na mesma armadilha que você caiu. Então nós precisamos tomar cuidado com as emoções. A criança, ela começa a perceber alguma coisa pelo lado oposto, grandinha lá a partir dos seus 5, 6, 7 anos, tudo passa de brincadeira. Quando vai aproximando dos seus 10 anos de idade, já começa a ter um outro tipo de sentimento. O sentimento começa a perceber que aquele outro rapaz, uma menininha, começa a perceber que o rapazinho é diferente dela. E agora, ainda em brincadeira ainda, né? Quantas vezes a gente assiste essa cena de criança falar que vai namorar uma pessoa com outra, a família às vezes participa e tal, né? E em algum momento, essa criança, ela chega aos seus 13, 14 anos. Aí que pega, entre 11, 12 e 13, essa faixa etária é a faixa etária em que
você passa a sentir emoções fortes, e inclusive pelo o outro lado, né, se é de um sexo feminino ou masculino, se você não tiver um controle ou alguém para poder assessorar, orientar essa criança, esse adolescente, ele cairá em armadilhas difíceis de desatar. Um momento. Maravilha, comecei a gravar já um pouco tarde, faltando 10 minutos para a hora, e agora a sirene da fábrica ali tocou. Hoje está nublado, como você está vendo, o céu está russo, ainda continua frio, deve estar em torno de 15 graus, né? Então, se não tiver quem assessore, quem oriente, quem ajude esse adolescente, seja ele masculino ou feminino. Por isso que é nessa faixa etária de idade que você precisa ter cuidado com o seu filho. É nessa faixa etária de idade que você precisa observar os seus gostos, os seus sentimentos, a quem ele está se enturmando, ou ele ou ela. Por quê? Porque é nessa faixa etária que vai definir parte do futuro desse indivíduo, seja ele homem ou mulher. É por isso que muitos adolescentes, quando chegam na fase dos seus 16, 15, 16, 17 anos, eles já estão frustrados na vida. Porque ele está em busca de resposta. E às vezes o pai ou a mãe não lhe dá essa liberdade de poder conversar e perguntar aquilo que ele precisa. E às vezes hoje nós estamos carregados de tanta informação. De repente, esse adolescente passa a produzir um comportamento diferente do normal, mas você acha que aquilo ali faz parte da idade dele ou dela, que não tem problema, que daqui a pouco ele vai mudar? Não. O necessário é sentar e conversar. Hoje eu sou um homem, né, acima dos meus 40 anos. Se eu tivesse essa cabeça aqui, lá com os meus 15 anos, talvez seria diferente hoje. Mas só que nós vamos vivendo e vamos amadurecendo dentro do tempo. E se nós não tivermos a ajuda de alguém bem intencionado para nos orientar, e nós também não percebermos o melhor caminho a seguir, nós vamos deixar ser vencido pelas emoções. Eu quero dizer para vocês aqui, a maior parte dos problemas da sociedade atual está ligada às suas emoções. Deixa eu ver aqui, minha esposa está indo para a oração, deixa eu ver aqui. Fui ali dar um alô para minha esposa, que ela foi na oração, está indo para a oração agora. São 7h03. Então, eu quero ser, a maior parte nós, as emoções, elas podem definir isso na nossa vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Você tem um adolescente em casa, tenha cuidado, converse com ele, viu? Se é uma coisa que ele não entende e você também não entende, não grite, não brigue, né? Não, você pode estragar esse rapaz, estragar essa moça, que ela vai procurar informações aonde você menos imagina. Daí a pouco você tem uma pessoa dentro de casa com um comportamento avesso e você não sabe como resolver. Então, eu me lembro uma vez que meus filhos estavam pequenos, na minha casa não tinha televisão. E meus filhos iam tudo para casa do vizinho, era tudo pequenininho, com 4, 5 anos, 6 anos. Rafael, as meninas. Às vezes o garotinho vizinho falava, vamos assistir televisão com nós e tal. Ia, mas só que eu não sabia o que estava assistindo. Então, por não saber o que estava assistindo e por ficar muito tempo para lá, eu decidi, ficava os três, Rafael, as duas meninas. Eu decidi então, falei assim, não, então vou comprar um aparelho. Isso tem o quê? Uns 25 anos atrás. Deve ter uns 25 anos atrás. 25 anos atrás, né? Você vê como é que é o negócio. Até a internet, naquela época, era difícil. Não tinha, era internet de escada. Não era internet de Wi-Fi. O Wi-Fi é novo, né? Então,
Eu comprei uma televisão, falei, não, agora eu vou colocar dentro de casa, aqui eu controlo o que vão ver. E eu fiz assim, controlei os horários, o que podiam assistir, o que não podia. Programações fortes eu não colocava. Pra você ter ideia, eles não são apegados à televisão, né? Não temos tempo para ficar ali em cima desse aparelho. Então, com isso eu consegui controlar. Depois veio a questão do computador, eu também passei a controlar. Tinha lá as brincadeirinhas de computador naquela época e eu passei a controlar. Passei a dar 30 minutos para o Rafael, 30 minutos para a Kemily e 30 minutos para a Kézia. E assim eles foram. No início era segredo, era uma sequeira, eles ficam em cima. Mas hoje quase que eles não usam o computador, mas se usa o computador para trabalho. Entendeu? Então o ser humano ele precisa de um tempo para tentar entender o que está acontecendo com ele. E se nós não percebermos isso e acharmos que o que estamos fazendo somente é o importante para esse menino, para essa menina, o que nós achamos que é importante? Nós achamos, por exemplo, que dar a vestimenta é importante, dar o alimento é importante, dar a moradia, um abrigo para se cobrir do sol e do sereno é importante? Claro que é importante, né? Comprar os materiais escolares é importante, mas o ser humano, além dessas coisas que nós providenciamos para eles, que são provisões materiais, né? Nós precisamos agora trabalhar o emocional dessa criança, desse adolescente. E é aí que vem esse atual século, né? Ele tem sido dificultoso porque tem imposto aos pais um esforço muito grande para poder pagar as contas. Nós pagamos o luxo que temos. Há aqueles que têm um luxo melhor do que o nosso, é muito mais abastecido que o nosso, tem mais poder de compra do que o nosso. Mas hoje a maioria das pessoas vivem bem. E eu reconheço que ainda há lugares que pessoas vivem muito mal, precisam de assistência, precisam ser alcançados, eu concordo. Mas a maioria, qualquer lugar, qualquer cabanazinha que você vai, tem uma antena de internet, tem uma antena de televisão, tem celular, tem smartphone. Então, isso impôs aos pais, tanto a mãe, tanto ao pai, o chefe de família, mas a mãe também, que ambos saem de manhã para trabalhar. E os filhos ficam por conta de quem? De um cuidador ou de uma cuidadora, de um aparelho de televisão, de um smartphone, de um tablet. Então, essa falta essa necessidade de você buscar trabalhar para poder cobrir os suprimentos que você precisa para a sobrevivência sua e da sua família, faz com que você fique muito tempo ocupado no seu trabalho. Eu tiro por mim, às vezes eu saía de manhã para trabalhar e eu chegava, meus filhos não me viam. Às vezes eu chegava à noite, eles já estavam dormindo, muitas vezes aconteceu isso. Às vezes eu precisei viajar. O diferencial lá em casa, na minha casa, foi a escolha da minha esposa. Ela precisava terminar os estudos dela e ela fez uma escolha. Ela decidiu cuidar das crianças até eles ficarem grandinhos. Depois ela ia terminar. Ela terminou o estudo, já era adulta. Quando a minha esposa terminou os estudos dela, já foi agora em 2015, 2016 ou 2017, não sei. Os filhos já estavam adultos. Nós precisamos fazer uma escolha. Eu quando eu casei, não tinha o ensino médio completo. E precisei terminar o ensino médio. Tivemos uma escolha. Eu parti para cima para estudar e terminar o ensino médio, para que você pudesse ter uma boa colocação no mercado de trabalho. Porque se você se contentar somente com o ensino fundamental e não fizer o médio, pelo menos, você tem dificuldade até de ter certas profissões. Então eu investi em mim, houve um combinado com a minha esposa, e eu investi em mim, corri atrás. E ela decidiu, não, vou ficar com as crianças enquanto você trabalha. E corri atrás. Então o que acontece? Ela pôde assessorar você, mas nem todas as casas podem ser assim. Cada cidadão,
ele tem a sua história em particular. Nós não podemos ficar reprovando ninguém. Nós temos agora que procurar se ajudar. Mas se o pai, aí que mora a questão, já era para encerrar o vídeo, já fechou os 15. Mas se o pai e a mãe entender que tem outras pessoas que podem ajudar os seus filhos, eles precisam encaminhar os seus filhos. É igual o caso da igreja. Quantos pais, às vezes, poderiam contribuir para que seus filhos fossem assíduos na igreja, participativos. Mas, às vezes, as conversas que tem em casa destroem a mentalidade dos filhos, tanto masculino quanto feminino, em relação à igreja. A igreja é um local que pode dar o suporte no crescimento desse adolescente e dessa adolescente. Mas se a igreja ela passa na mente dessas crianças como um bode expiatório, como um lugar de problemas, você nunca vai conseguir orientar os seus filhos. Então, as emoções, eu vou frisar bem, elas precisam ser monitoradas. As emoções, o celular se ajustando, ela precisa ser monitorada, elas precisam ser monitoradas, porque senão seremos dominados pelas nossas emoções e teremos uma vida de fracasso. E mesmo que você tenha lá um deslize na vida, que isso pode acontecer, isso é o ser humano, mas mesmo assim, se você lutar, você vai conseguir reparar isso. Mas o desgaste é muito grande, você pode não conseguir. Mas nós temos que pensar sempre na melhora. Então, se você tem filho novo, tem filho adolescente, você não tenha tanta pena dele assim, não. Dele acordar cedo. Não, levante cedo ele. Mas se você deixar para fazer depois, você já perdeu. Você vai ter dificuldade. Se você falar, eu quero que o meu filho seja uma bênção, vai ser, mas você vai ter que lutar. Mas se você começar nele de novinho, já orientando, mostrando, ou permitindo, se você pertence a uma igreja, que a orientação pastoral ajude o seu filho, ou da mocidade, diretores da mocidade, ou grupo de jovens, aonde vão conviver, tudo isso são parte suficiente de uma vida social, né? Daqui a pouco ele vai para a escola, lá ele vai conhecer novas ideias, e se não tiver uma assessoria dos pais, de pessoas envolvidas, para que esse rapaz ou essa moça cresça, ele vai ser submetido. Daqui a pouco ele chega em casa meio alucinado, porque se envolveu com um negócio que não podia. Daqui a pouco a menina chega em casa meia apavorada, porque não conhecia o que acontecia lá fora, de repente se envolveu com o rapaz passou da linha do ponto e fez o que não devia fazer. A moça volta para casa frustrada. Ali começa um estado de derrota se ninguém assessorar, fala, não, você caiu assim e tal, mas você não fecha a cabeça, vamos lutar, só você não voltar lá de novo e tal. E o rapaz, tanto a moça, são presa fácil nesses dias atuais. Sempre foram. Sempre foram. Então o que nós precisamos fazer? Ter cuidado com as nossas emoções. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, diz, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Você viu? Então, esses problemas, eles vêm dos nossos deleites. Se nós não controlarmos os nossos deleites, se nós não controlarmos as nossas emoções, se nós não ajudarmos os nossos filhos e adolescentes a entender o mundo em que vive, a maldade que existe nesse mundo, eles serão absorvidos por esse mundo. Eles serão pessoas derrotadas. Então, o que nós podemos fazer de bom, né, é sempre ajudar quando precisa. E os pais, eles precisam entender isso. Nós temos uma sociedade hoje fragmentada, pulverizada, ninguém sabe o que quer, né? Mas Deus, o eterno, criador dos céus e da terra, ele criou leis eternas, universais. Existem leis universais que, se elas forem quebradas,
A sociedade está comprometida. Eu sempre digo, o mundo ainda está de pé por causa de meia dúzia que tem juízo. Que Deus abençoe a sua vida, te dê a vitória, a paz que você precisa. Tá bom? A gente volta a conversar numa próxima. Tentei falar em menos tempo, mas não deu. Olha lá, ó. O dia tá assim, ó. O sol não apareceu. Olha lá, ó. Tá vendo? O sol não apareceu. Aí, ó, o dia como é que tá, ó. Tá nublado. O céu tá russo. Vamos trabalhando, vamos buscando a Deus. Tá bom? É isso aí. A gente se vê numa próxima oportunidade.